Hoje vamos continuar tirando aplicações de Apocalipse 17, agora seguindo a partir do versículo de número 6. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui. Depois volte para prosseguirmos com o nosso estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 17, versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E, quando a vi, admirei-me com grande espanto. E tem de se admirar mesmo. Imagine a cena, mulher embriagada com o sangue dos santos, querendo dizer que o mundo ele se diverte matando os crentes. Assim como pessoas que gostam do álcool se alegram bebendo a bebida alcoólica, da mesma maneira o mundo ele se embriaga com o sangue dos cristãos, uma forma de dizer que ele se satisfaz matando os cristãos. O fato é que o mundo tolera o crente até esse crente ser fiel de verdade. Enquanto ele estiver enrolando, não estiver dando testemunho, estiver dando uma de agente secreto de Deus no mundo, ele vai conseguindo sobreviver, vai conseguindo se preservar. Mas a partir do momento em que o crente, seja ele quem for, começar a falar de Jesus, começar a testemunhar que aceitou a Jesus como Salvador de sua vida e que vive para servir ao Deus verdadeiro, aí a coisa muda de figura. Aí o mundo se torna intolerante. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã, ser fiel a Cristo pode custar rejeição, zombaria ou perseguição. Por isso, prepare-se espiritualmente para permanecer firme quando vier a pressão sobre sua vida. Lembre-se sempre de não trocar fidelidade por aceitação do mundo, que é uma coisa passageira. Versículo 7 diz: O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. O versículo começa: Dir-te-ei o mistério. Quem vai esclarecer as coisas que a Bíblia ensina vai ser alguém enviado pelo próprio Deus. No caso aqui, foi um anjo. No nosso caso, que lemos a palavra, é o Espírito Santo que nos ilumina e nos esclarece o que está escrito nas Escrituras Sagradas. É por isso que eu sempre falo no início das aulas: tire um tempo para pedir a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu ensino aqui. Sem ele, não tem negócio. Não dá para entender a palavra de Deus. Sem ele, ela sempre vai ser um mistério. A verdade é que Deus explica o que o mundo só confunde. Sim, é Deus quem explica, quem pode nos dar a explicação de que precisamos. Perguntar a Deus, buscar as respostas em sua palavra, é melhor do que ficar admirando o mal, ficar impressionado com ele. As coisas ruins acontecendo, as pessoas olhando abismadas. Você não está entendendo nada do que acontece ao seu redor. O caos, as coisas piorando o tempo todo. Vá à palavra de Deus. É Ele quem vai te explicar. Cresça no conhecimento da Bíblia para não ser enganado e não ficar com medo à toa. Versículo 8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui o versículo iniciou dizendo: a besta que viste, mais à frente completa: caminha para a destruição. Por que isso? Porque todo poder sem Deus tem prazo de validade. Você sabia disso? Portanto, não se impressione com o mal que parece invencível. Só Deus é invencível. Não coloque esperança em líderes, sistemas ou ideologias utopias, especialmente essas fantasias esquerdistas que nós vemos aí, que ensinam que pode haver um paraíso
em um mundo caído. Nada disso. O único paraíso que veremos pela frente é o do novo céu e da nova terra. E isso só após a consumação de todas as coisas. O bom é que o fim do mal já está decretado. Por isso que o texto diz: a besta que viste caminha para a destruição. Versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Olha que curioso. Versículo 9 começa: aqui está o sentido que tem sabedoria. O ponto aqui é que o discernimento espiritual, ele é mais importante que a inteligência humana. Há muita coisa que as pessoas não entendem, sabe por quê? Porque não estudam a palavra de Deus. A sabedoria bíblica protege contra enganos sutis. Por isso, repito o que acabei de dizer no comentário anterior: peça sabedoria espiritual, iluminação do Espírito Santo, antes de emitir juízos e opiniões críticas. Às vezes falamos, criticamos, reclamamos por ignorância. E quando eu digo ignorância, é no sentido de ignorar a informação mesmo, a informação que está nas Escrituras Sagradas. Lá em Deuteronômio 29 está escrito: as coisas encobertas pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem a nós. Agora, de que adianta termos coisas reveladas se não as lemos, se não procuramos saber quais são elas? É como se a Bíblia permanecesse fechada para nós. Não deixe a Bíblia num canto, pegando poeira, abandonada. Não. Trate a palavra de Deus com o devido respeito que ela merece. No versículo 10 diz: dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Eu já expliquei aqui que esses 5 que caíram foram os anticristos anteriores ao anticristo que aprisionou o apóstolo João. Esse que existe é justamente o anticristo do apóstolo, o imperador Domiciano, que mandou João para a ilha de Patmos. E o outro, que ainda não chegou, aí já é o anticristo final, que, como o próprio termo já diz, só se revelará no final dos tempos, na época que precede imediatamente a segunda vinda de Jesus Cristo. O que este versículo nos ensina? Que o mal, ele muda de rosto, mas não de essência. Não importa se é o anticristo do passado, distante, do passado remoto, ou do passado mais próximo, ou do presente, ou do futuro, não interessa. Só muda o rosto, mas não muda a essência. Entende? É como costumam dizer, só muda o endereço. Todos eles são perigos reais. E eles sempre vão estar se levantando. Ah, mas caiu o anticristo ali, caiu ali, mas vai se levantar, acolá. Por isso é que não podemos relaxar espiritualmente, achando: agora está tudo bem, agora é só bonança, agora é só tranquilidade. A perseverança, ela é essencial até o fim, porque os momentos ruins, eles vão ocorrer durante toda a jornada. É como a gente vê naquela história do peregrino de John Bunyan. O peregrino, chamado ali naquela história de cristão, ele vai passar por problemas durante toda a sua jornada. E só vai terminar depois que ele atravessar o Jordão. No caso, só vai terminar ou quando passarmos pela morte física, que para nós será só um momento, ou quando nosso Senhor voltar. Mas lembre-se sempre, Deus controla o tempo dos inimigos. Aqui no final do versículo diz, com respeito ao anticristo final, que quando ele chegar, tem de durar pouco. Quem você acha que decidiu que o tempo do anticristo final vai durar pouco? Deus. Então, tome essa verdade como um consolo. Deus controla o tempo dos inimigos. Versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Veja só, o 8º rei, que nós sabemos que é o anticristo final, caminha para a destruição. Já vimos que o seu tempo será pouco, e aqui é acrescentado que ele caminha
para a destruição. O auge do mal, o ponto máximo do mal, não vai ser o seu triunfo, não. Vai ser a sua queda. Todo governante mau caminha para isso, caminha para a queda. Quanto maior a soberba, maior a ruína. Então, não é o ponto alto da oposição, aquele momento que ela parece mais forte, que deve prender a nossa atenção. Não, é o momento da sua queda. É para esse momento que nós temos de olhar e nos concentrar. Deus, ele sempre tem a última palavra. E se ele diz que vai cair, cairá. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Aqui fala dos governantes subordinados ao anticristo, que recebem autoridades como reis, juntamente com o anticristo, que é a besta, durante 1 hora. E 1 hora, no calendário divino, principalmente aqui em Apocalipse, é o mesmo que pouco tempo. O tempo do ímpio, ele é curto, mesmo quando parece longo, entendeu? Se é assim, não venda a sua fé por vantagens passageiras. Ah, mas esse tempo aqui de domínio, de crueldade não vai mais acabar, eu vou aproveitar, debandar para o lado de lá para poder garantir um tempo bom para mim. São vantagens passageiras. Trocar o eterno pelo temporário vai ser sempre um prejuízo. Você não percebe? Tiago já nos adverte na sua epístola. A vida é como uma neblina. Temos de viver com os nossos olhos na eternidade, naquele tempo que não vai acabar, que não vai ter fim. Se olharmos para o agora, estamos perdidos. Versículo 13. Tem estes um só pensamento. Estes quem? Os governantes subordinados ao anticristo. Tem eles um só pensamento e oferecem à besta, ao anticristo, o poder e a autoridade que possuem. Quando você vê esses governantes tudo pensando do mesmo jeito, todos seguindo na mesma linha de pensamento do governante mau, o que está acima de todo mundo, nós percebemos que a maldade, ela se estabelece melhor quando as pessoas param de pensar, não é isso? Param de pensar por si mesmas. Elas começam a pensar exatamente como aquele vilão que está ali naquele momento com todo o poder em suas mãos. Não abra mão de seu senso crítico, não abra mão de questionar os que detêm autoridade, não abra mão de avaliar como ele está se portando no poder. Isso faz parte de seu modo de viver como cristão. Avaliar todas as coisas retendo o que é bom. Uma advertência que eu deixo aqui para você é a seguinte: cuidado com unanimidades que excluem Deus. Nem toda unanimidade é burra, ao contrário do que a maioria diz. Não. Aquelas que excluem Deus, essas sim, são burras, com certeza. Mas aquelas unanimidades que giram em torno do que Deus diz, do que a Bíblia ensina, não. Essas vão ser agraciadas com vida eterna. Manter convicções bíblicas pode até te isolar, mas com certeza vai te preservar também. Na próxima aula terminaremos de tirar aplicações de Apocalipse 17. Até lá!